Bom dia! Tudo bem? Como que vocês estão? Uma live quase surpresa. Essa live aqui vai ser para a gente falar sobre desconstruir a submissão religiosa. Por que eu decidi fazer essa live? Esse assunto ele estava no meu repertório do casamento real? Estava, mas mais lá pra frente, né? Porém, devido a alguns comentários que eu recebi aqui e a dor que eu vejo no comentário dessas mulheres, eu orando, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar para mulheres que sofreram como eu com a submissão religiosa, com esse lugar onde mulheres são subjugadas mesmo, né? E muitas vezes tem essa raiva, essa dor pela palavra submissão. Por quê? Porque elas não entendem e elas vieram de um lugar de muita ferida. E aí, quando você fala de algo, dói muito nelas. Então, elas reagem, né? Muito bravas e tal. Então, esse é o intuito dessa live. Então, eu vou usar alguns versículos bíblicos. É uma live que vai trazer um olhar espiritual, trazendo para o estudo da palavra de Deus, né? E também vou trazer aqui uma costura sobre a visão sistêmica, sobre o olhar do Bert Hellinger. Por quê? Bert foi padre, então ele estudava, né, também sobre a palavra de Deus, e ele pôde atestar isso, ou seja, testar isso dentro das relações, das dinâmicas familiares dentro da constelação familiar, tá? Então é disso que a gente fala, né? De fatos que foram comprovadamente e que deram certo. Então, o nome dessa aula é Desconstruindo a Submissão Religiosa, tá? Primeiro eu quero explicar o que é submissão. A submissão, ela vem do grego hipótasso, que significa colocar-se em uma ordem estabelecida. No contexto bíblico, significa se alinhar voluntariamente à liderança do marido, dentro do propósito divino. Então imagina, talvez você ouviu essa palavra e você viu mulheres sendo subjugadas e não submissas. Subjugada é uma coisa, submissa é outra. E aí você de repente viu a ferida, a dor dessas mulheres e já estabeleceu, nunca serei submissa. Não é sobre isso que nós vamos ensinar, mas nós vamos desconstruir essa submissão da ferida, tá? Quero que você deixe que o que vem na sua mente sobre submissão, qual que é a palavra, qual que é o sentimento que vem quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque tudo isso foi construído em nós através da religiosidade. A religiosidade, ela mata as pessoas. Ela mata a fé das pessoas. Ela mata as relações. E dentro desse lugar de uma consciência religiosa, nós precisamos nos retirar e descobrir, né? Espiritualmente falando, numa fé viva, o que é estar sobre a submissão de um marido, que é diferente do que nós ouvimos nesse tempo todo. Então, a submissão, ela não é escravidão, ela é um alinhamento, como eu acabei de falar, a missão do homem. E aí fala, tá, e qual que é a missão do homem? A missão do homem é que, homens, né, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pensa se você não vai querer estar sobre a missão de um homem que te ama ao ponto de morrer por você. Você fala assim, nossa, que versículo, deixa eu entender isso daqui. E pode parecer, né, muito exagerado, mas imagina que o homem, ele é a cobertura da casa. Já ensinei isso para vocês, ensino isso na comunidade. Ele é a cobertura da casa e a mulher é a coluna. Se a cobertura tá fora, chove, fica ao léu aí das intempéries. Se esse homem não é a cobertura dessa casa, se ele não ama essa mulher a ponto de dar a vida dela por essa mulher, ele está sobre a missão de Cristo? Não, ele não está sobre a missão de Cristo. Olá, Bianca, bem-vinda. Bem-vinda, Andréa, Bia, Vera, bem-vinda, mulheres. Estou feliz de ter vocês aqui. Só que a grande questão é que muitas vezes nós casamos com um homem que não está sobre a missão de Cristo. E é onde acontece essa submissão religiosa. E aí eu não tô falando para ninguém se separar aqui, tá? Pelo amor de Deus.
Mas, acredite, por um motivo você entrou nessa relação desestruturada, você entrou nessa relação projetando dores, e aí você tá aí. Tá, e agora eu tô aqui. Agora você precisa se curar para que esse homem volte a ser cobertura dessa casa e você coluna. Então imagina que você tá tudo bagunçado. O que a gente vai começar a organizar dentro de você? Organizar suas emoções, organizar suas idealizações, suas projeções, trazer as suas dores para você levar. Eu preciso me curar, preciso sair disso. Para que esse homem um dia consiga ser a cobertura e ele te ame como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Certo? Então, nós vamos falar aqui alguns versículos, né, que a Bíblia traz, que é mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Ou seja, esteja sobre a missão desse homem, que é ser como Cristo. Como eu vou me opor ao meu marido se a missão dele deve ser como a Cristo? Ele tem que amar a mim como Cristo ama a igreja. Que amor é esse? Que amor é esse que Cristo tem com a igreja, que muitas vezes o meu marido não consegue ter por mim? Por que ele não consegue ter? Porque, primeiro, muitos casais se casam e não sabem separar a sua vida da vida familiar, da vida da sua família de origem. Segue amando mais os pais do que a esposa, meninos e meninas que se casam, não consegue se separar emocionalmente dos pais. Estou dizendo que você não pode falar com seus pais, não. Mas não consegue consolidar dentro da sua psique, da sua alma, que você tem que amar mais o seu marido agora e deixar esses pais. Por quê? Porque você não está sendo como Cristo ama a igreja. Não, mas não tem que honrar os pais. Você honra os seus pais quando você faz o que tem que ser feito. Quando você envia a sua vida pra frente, quando você fala, tá, agora eu casei, o que eu tenho que fazer? Deixe o seu pai e sua mãe. Quantos casais não conseguem fazer isso? Quantos casais ficam trazendo os pais para morar dentro da sua casa, que não tem necessidade? Quantos pais precisam ficar ligando pro pai, pra mãe, para pedir opinião sobre o seu casamento? E aí entra homem, entra mulher, né? Porque tem mulher que tem problema que liga lá pra mãe. Mãe, sabe o que é? Você tá sendo uma mulher submissa? Não. Por quê? Porque você tá conectada ainda ao seu sistema familiar de origem. Você tá ligado ainda nesse lugar. Então é preciso que você se desconecte deles. Que você viva a dor da separação desse primeiro amor. Fala, nossa, André, mas é muito difícil. É difícil mesmo, é vida adulta, é rito de passagem. Como que você vai ser submissa ao seu marido se você não se desconectou da sua família de origem? Não tem como. Então eu preciso que você viva... Bert Hellinger fala, né? Para que o homem e a mulher se formem, é preciso que deixe o seu primeiro amor, o amor dos pais. Se a gente não deixa o amor dos nossos pais, a gente não aceita a submissão. Aí o marido um dia erra, fala um pouco mais grosso ou faz algo. O que a gente faz? Corre para debaixo da saia da mãe e do pai. Por quê? Porque não aprendeu ainda a se desconectar. Esse é o começo do começo. É preciso ser adulto para casar. O que acontece é que é um monte de criança casando, emocionalmente falando. Amadurecer não é igual fazer aniversário. Não é igual, porque eu cresci, eu sou madura. Eu recebi um comentário, eu fiz 18 anos, tirei minha habilitação, sou adulta. Não é, minha filha. Como que eu sei que uma pessoa é adulta? Quando eu vejo que emocionalmente ela já começa a tomar os ritos de passagem. Primeiro, se separar dos pais para construir uma família. Para construir uma submissão dentro do seu casamento. Que é o quê? O que é a submissão? Estar sobre a missão do homem que está sobre a missão de Cristo. Ou seja, nós estamos no mesmo lugar, indo para o mesmo caminho. Aí a gente vê casais fazendo o quê? Cada um para um lugar. Cada um para um lado. Não consegue abrir mão do ego para pensar o que o meu casamento precisa. Não, porque eu sonho, porque eu... Não estou dizendo que você não vai sonhar, que você não vai viver. Mas primeiro a gente precisa pensar. A casa está estruturada? A casa está construída em cima do quê? Aí você olha casais que se casam tudo certinho, casam na igreja, debaixo de um lugar espiritual, mas tem questões ainda infantis dentro de si e não consegue atuar dentro desse lugar da submissão.
tá? O homem sendo infantil, sendo menino na alma, a mulher sendo menina e uma briga feroz, com força, de força. Você vê homem e mulher brigando, o que a gente vê? Duas criancinhas brigando dentro de casa. Não vai dar certo. A submissão não consegue existir nesse lugar. Para começar, antes de tudo, é preciso que a gente aprenda isso e olhe para nós e fale, como que eu estou no meu desligamento emocional com os meus pais? Eu consigo me separar dos meus pais? Ou eu ainda dependo deles financeiramente, emocionalmente? Tem mulheres que dependem financeiramente dos pais a vida inteira. Tem homens que dependem emocionalmente da mãe. E aqui é um lugar, acorda, meu filho, acorda, vamos pra vida, cara. Seja bem adultinho, sai dessa abinha aí. Pra quê? Pra que comece a brincadeira. A brincadeira de ser adulto. E aí essa briga de foice não vai baixar. Até que eu olho e falo, tá certo, eu sou a criança da relação. Aí por causa, não, porque eu sou. Mas e o meu marido? Vamos falar de você? Depois a gente fala do abençoado, porque ele não tá aqui. Ou se você tá, melhor ainda. Mas vamos tratar uma coisa de cada um se responsabiliza e falar assim, eu vou decidir sair da criança, sabe? Vou olhar e falar assim, eu sou bem criancinha mesmo. Porque eu fico ainda esperando a aprovação dos meus pais. Ou eu fico nessa briga de desconstruir tudo isso que Deus deixou como instituição. E aí a gente vê o quê? Mulheres feridas por mulheres que estão dentro da igreja. Mulheres feridas por mães que oprimem e obrigam a mulher a casar e a fazer, né? Olha, seu marido falou, você tem que fazer. Mulheres que não têm noção do que é submissão, ensinando outras mulheres a serem submissas e ferindo. E aí você vai ter que começar a procurar seu caminho, falar, cara, talvez essa opinião que eu tenho foi construída a partir de um lugar. Eu acho que eu preciso descobrir outra forma. Eu preciso aprender. Por quê? Porque se o homem não conduz a casa cai. Nossa, que dor. Obrigado, Laís. Que bom que você está gostando. Se o homem não conduz, o homem é o cabeça. E aí a mulher não consegue deixar esse homem ser cabeça, porque ela não confia nele. Por quê? Porque ela tem uma dor dentro do feminino, que é a memória do relacionamento dela com essas mulheres da família, do relacionamento dela ancestralmente, que talvez ela nem lidou, nem conheceu essas mulheres. E aí ela vem trazendo essas feridas dentro dela e ela não deixa esse homem conduzir, ela já entra com uma guerra armada contra esse homem, porque ela acha que ele não é tão bom quanto ela, ele não tem potencial, porque ela é muito mais maravilhosa que ele. Eu sou muito mais inteligente, eu sou muito mais bem preparada, eu sou muito mais bem estudada. Só que não é assim que funciona dentro de um casamento. O casamento, eles são para iguais. Quando eu sou igual ao meu marido. Só que eu entendo que ele tem uma missão diferente da minha. A missão do homem é proteger, é prover segurança. Ah, ele tem que prover financeiramente? Não necessariamente. Mas ele precisa ser o provedor, o sacerdote dessa casa. E você tem que ser a profetisa, a coluna que sustenta. Aqui é o norte, que é a direção para esse homem. Porque senão ele não tem como seguir. Você é o norte. Só que se você acha que você vai seguir uma direção e talvez essa direção vai levar esse homem à ruína, ao seu casamento à ruína. Porque talvez você nem conhece ainda o que caminho que você está seguindo. Por quê? Pela dor, pelo empoderamento que vocês estão vivendo. E esse empoderamento está destruindo os casamentos. O empoderamento está levando as mulheres a um lugar muito alto. Os homens não conseguem mais alcançar as mulheres. Elas são muito tops. São muito. E aí, qual é o preço que a gente paga? Chega lá, velha, sozinha, amargurada. Com raiva do mundo dos homens. O que a gente precisa fazer? Aprender que nós somos iguais. E é o intuito dessa live. Nós estamos sobre a mesma missão. A diferença é que ele é o cabeça. Ele recebe a ordem. Ele que vai recebendo. E eu vou direcionando. Vamos, amor? Vamos? Vamos? Porque a mulher dentro do feminino curado, ela é a geradora das realidades.
O homem tem a semente e ela tem o solo. E esse homem fecunda o solo dela. E se o solo tá ruim? Se o solo mata as sementes? Não gera nada. Não gera nada. Então, nesse contexto bíblico, eu quero que você pense que talvez você ouviu da sua religião, daquilo que você segue. Não sei se você vem, de onde você vem, talvez você ouviu, talvez você assistiu e você vem muito ferida. E aí você fala, não, porque submissão é aquilo lá, é a mulher ser maltratada, ser tratada igual um cachorro, igual um nada. Eu não quero isso não. Quem vai querer? Não é disso que nós estamos falando. Não é sobre essa submissão que eu tento ensinar aqui para vocês. A submissão é estar sobre uma direção espiritual do meu marido. Que talvez ele ainda nem desenvolveu esse destino espiritual. Quem desenvolve? Nasce onde? No solo. Lembra que nós somos o solo? Ele tem as sementes. Ele semeia o solo. Então, eu quero que você pense que talvez você vai ter que desconstruir todo esse lugar de submissão aos poucos em você. Não acho que de uma hora para outra você vai deixar de ter raiva quando o seu marido falar algo e você falar, mas por que tem que ser a sua opinião? Mas por que você quer que eu faça assim? Mas por que tem que ser assim? Talvez você sinta raiva ainda. Porque lembra que eu falei do feminino? O feminino ancestral tem uma dor que reverbera por gerações. E aí essa dor, toda vez que emerge algo do seu casamento, você sente raiva. Mas por que que eu tenho que ser conduzida por um homem? Por que que eu tenho que colocar o sobrenome dele? Por que que ele não coloca o meu sobrenome? Que eu sou tão maravilhosa. Porque você está sobre a missão dele. E não é diferente dele, nem menor e nem maior. Só que existe uma forma de funcionamento onde Deus instituiu para a família. Primeiro ele criou Adão. Depois ele criou a Eva. Se não fosse ao contrário, ele criaria a Eva e depois ele criaria Adão. Só que por que Deus fez assim? Porque ele tinha um valor muito grande para dar para a mulher. Deus tinha um valor que ele ia construir na mulher, em cima da mulher. Que talvez o sacerdócio do homem, olha, o homem, ele é o espírito, é o nosso espírito, esse lugar masculino que fala em nós. Então, na Bíblia, quando fala de um personagem masculino, ele está falando do espírito, do nosso espírito, das coisas do espírito. E quando ele fala das coisas de mulheres, ele fala da alma, das feridas, das dores. Ou quando uma mulher se permite, né, ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E a partir das mulheres nasceram coisas. O que nasceu a partir das mulheres? Nasceu o pecado, como eu já falei aqui, e nasceu Jesus Cristo. Foi construído legados através de mulheres. Existe uma mulher que eu não vou lembrar na Bíblia agora, que ela é responsável, isso está na Bíblia, eu não vou lembrar agora o versículo, que ela foi responsável pelo estabelecimento da igreja cristã na Europa. Por quê? Porque ela foi uma mulher que se levantou. E através dela, ela foi uma porta, ela foi um portal para que isso acontecesse. Só que quando nós estamos na submissão religiosa, não nasce nada, só morre. Só morre, os filhos morrem, você vê os filhos minguados, os filhos tristes, os filhos... Nossa, aquela opressão, aquela família religiosa está todo domingo na igreja, mas as crianças, a mulher está numa tristeza e quando entra em casa é só pela graça. E aí, quando esse homem, essa mulher, eles estão vivendo de fato essa submissão, você vê os filhos são felizes. Você vê pelos frutos que eles carregam. Como eu conheço, André, a árvore? A Bíblia fala pelos frutos. Olha a vida da pessoa, olha o visco da pessoa. Não é aparência, é verdade. Ela passa e você olha e fala assim, tem algo diferente com essa pessoa, não é possível. E aí a gente olha e fala, essa é uma mulher verdadeiramente sábia. Uma mulher que conhece a palavra de Deus e ela sabe qual que é a missão do marido dela. Então, ele só vai fazer sentido o conceito da submissão quando nós entendemos que tem que estar dentro de um plano. Qual plano? Plano de Deus. E aí tem muitas pessoas que buscam terapia e resolve, claro, cura coisas da alma. Mas a terapia tem um teto.
O que que não tem teto? O mundo espiritual, o reino de Deus, ele não tem teto. Então imagina que você pode viver uma vida em submissão ao seu marido e vocês alcançarem um lugar muito alto espiritualmente falando. Só que quando a gente fica dentro dessa submissão, quando você vê uma mulher que fala que é submissa ao seu marido e ela é oprimida, ela é triste, ela não pode vestir, ela não pode falar, ela está sobre a submissão da religiosidade. E isso não é liberdade. A palavra de Deus fala que em Cristo nós temos liberdade. Se essa mulher não tem liberdade para ela rir, para ela ser quem ela é, para ela brincar, ela está sob a submissão da religiosidade. Você vai se amparar por isso? Não, pelo amor de Deus. Você vai orar por isso. Você vai falar, meu Deus, tem misericórdia. Visita essa família. Alcança. Por quê? Porque você tá aqui nessa live, você tá aqui nessa aula, você já tá o quê? Alcançando essa libertação de consciência, essa expansão, você já tá vivendo uma expansão. Você tá falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia disso. Isso tá fazendo sentido. Isso tá te levando para um outro nível de primeiro você olhar e falar, eu preciso sair desse lugar, dessa consciência aprisionada para uma consciência onde eu sei qual que é a missão de Cristo, primeiro para minha família, para o meu marido e para mim. E aí você começa a viver uma nova consciência. E aí você olha e não julga mais. Você só ora por essa pessoa. Você só olha e fala, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher, dessa família, tá? Então aqui é para julgar, é para humilhar, é para colocar alguém menos, não. É para levar a consciência de vocês, para que vocês possam falar, existe vida na submissão. Existe sabedoria na mulher submissa ao direcionamento desse marido. Seguir o marido. Nas constelações que Bert faz, ele fala que ele já fez várias constelações onde o marido segue a mulher e dá ruim. Bert Hellinger, que deixou de ser padre, que estudou missões na África, que estudou psicanálise, todas as terapias que você pode imaginar, e chegou a descobrir as constelações, ele fala, olha, sabe o que eu vejo que dá certo? Quando a mulher segue o marido, ou seja, o modelo que Deus nos deixou. É isso que dá certo. E as pessoas falam, mas como assim? Como assim? É o que eu vejo. E aí muitas pessoas depois de 1 ano, 2 anos voltam, né, para falar com ele e falam, nossa, não é que é verdade? Eu segui meu marido me seguiu e não deu certo, nós tivemos que voltar de país, né? No livro dele fala. Por que eu tô falando de Bert Hellinger? Porque muitas vezes você já tá tão cansado de ouvir falar sobre esse olhar religioso que você não tá dando nem espaço para me ouvir. Então eu quero fazer umas costuras para você pensar, tem aí alguma coisa aí a ver, tá? Então, o homem, ele precisa ser sacerdote, ele precisa ser provedor, no sentido não só financeiramente. Ah, meu marido tem que pagar, pelo amor de Deus, tá? Não é o tem que, mas emocionalmente, aquele seguro. É quando você fala assim, cara, com meu marido eu tô segura. Eu sei que ele vai chegar e que nossa, eu me sinto em paz quando ele tá em casa. Quando ele chega, nossa, e espiritualmente ele precisa ser esse provedor, né? Ele é o que vai vir trazendo o alimento para sua casa. Andréa, não é ainda, aqui em casa não é, sou eu que sou. Talvez você precise começar a deixar ele ser como? Do jeito dele, porque o jeito dele é o perfeito, é o real. E talvez pela sua dor você não consiga aceitar ser conduzida por esse homem, que deve ser o provedor, tá? Precisa ser um líder e servo, né? Ele precisa amar, cuidar, assim como Cristo fez com a igreja. E aí, ele precisa, muitas vezes, que você seja o lar para ele. Por que os homens não conseguem desenvolver a sua masculinidade, a sua liderança? Porque as mulheres estão feridas, não deixam esses homens atuarem no lugar deles. Elas castram eles na sua masculinidade. E ele não se sente seguro, porque provavelmente já veio de uma mãe que machucou, uma mãe que já feriu o masculino dele, e ele não consegue se desenvolver. Lembra que eu falo que a gente se casa com alguém que somos iguais? E aí os iguais ficam procurando, não, eu não sou igual a ele. São pessoas que mostram o reflexo de quem nós somos. Pode ser das sombras, pode ser daquilo que é bom, só que muitas vezes a gente não consegue deixar ele nos mostrar. Por quê? Porque a gente tá tão ferida que a gente não quer ver, né? Então, esse é o processo, tá? A mulher,
a mulher ela segue o homem. Por quê? Porque ele segue a Cristo. Por que eu devo ser submissa ao meu marido? Porque ele segue a Cristo. Tá, André, meu marido não é cristão, e agora? Gere em você uma realidade que não existe. Você é o portal entre dois mundos. Você é uma porta de realidade. Talvez o seu marido não saiba ainda, mas olhe para ele como se já fosse. Fala assim, não é, mas eu vejo como se já fosse. Eu vejo meu marido quem Deus quer tornar ele. E aí ele vai começar a tomar este lugar do sacerdócio, tá? Ela encontra segurança na liderança espiritual do marido. A relação é uma parceria de amor e de propósito. Não tem nada a ver com submissão que vocês ouvem por aí. Sara chamou Abraão de Senhor, mas também teve voz ativa. Teve momentos que ela também foi a direção. E não quer dizer que você não pode falar. Existem muitos versículos fora de contexto que as pessoas pegam e falam que as mulheres não devem falar nas sinagogas, que as mulheres não sei o quê. São versículos fora de contextos. Hoje nós vemos as mulheres atuantes na igreja, né? Mas ainda existe o machismo. Eu falei disso no grupo hoje. O machismo e o feminismo. Eles são movimentos opostos que ferem pessoas, que ferem mulheres e homens. E aí confunde o patriarcado com o matriarcado. E não é para isso que o matriarcado e o patriarcado foi fundado, foi levantado, para subjugar e humilhar e diminuir ninguém. Não. Foi para que pudesse, sim, cada um ter o seu lugar. O que funciona? O que Bert Hellinger descobriu? O que funciona quando cada um está no seu lugar? Marido, você está no seu lugar, a casa vai funcionar. A mulher está no seu lugar, a casa vai funcionar. Por que não está funcionando, Andréia? Porque não tá ninguém está no lugar certo. Uma casa com briga, uma casa com desavença, uma casa com que você olha e fala, nossa, tá tendo um problema. O que está dizendo? Tem gente fora do lugar. Quem está fora do lugar? Muitas vezes é a mulher que quer ser filha, muitas vezes é a mulher que quer ser mãe. Aí o filho tem que entrar no lugar, o marido que é omisso, o marido que é ausente, aí o filho tem que entrar no lugar do marido. Olha que bagunça. A mãe que não materna, aí a filha mais velha tem que entrar e cuidar dos filhos, porque essa mãe não é uma criança emocionalmente falando. Olha que rolo que vai dando. E aí a gente fica levando tudo pro espiritual. Então, meus amores, vamos ser bem adultinhas e cada um entrar no seu lugarzinho. Cada um entrar no seu lugar e olhar e falar assim, eu exerço o papel de esposa? Eu exerço o papel de mãe? De mulher? Porque tem mulheres que não são mulher de seus maridos. Mulheres que ficam no duelo, fazendo briguinha de força com os seus maridos. Ah, porque ele falou assim pra mim e eu não sei o que, não vou fazer janta hoje. Criança, essa mulher. Criança. Esse não é o papel de uma mulher. A mulher, ela guerreia diferente. Ela não guerreia na fala, na briga. E não quer dizer que ela não se posiciona. Mas a maioria precisa de amadurecimento emocional. Por isso que terapia cristã você vai aprender sobre coisas da alma e você vai desenvolver o seu espírito para você ser adulta espiritualmente. Terapia, coisas da alma. Não adianta eu ficar falando versículos para você que você fica chorando e não cura nada. Não adianta. O que vai adiantar? Você curar e falar, nossa, isso aqui que eu trago para dentro do meu casamento, sabe o que é? É que um dia eu pensei que meu pai fazia isso pra minha mãe, eu queria que meu marido fizesse. Ou que meu pai não fazia, eu queria que ele fazia. Eu quero que meu marido. Você vai identificar as feridas que você tem, que traz dentro do seu casamento. E esse casamento não funciona. Não contém submissão, tá? A mentalidade religiosa, ela traz a submissão como uma opressão. A mulher é ensinada a obedecer cegamente. O homem assume um papel autoritário sem responder à missão de Cristo. Isso gera relações tóxicas e disfuncionais. Eu vejo muito comentário por aí, porque, nossa, seu comentário é machista e religioso. Pera lá, meu comentário, não. Meu comentário é debaixo de uma missão de Cristo. O que talvez você esteja ouvindo e isso te gerou um insight. Vamos lá? Vamos olhar para isso? Por que eu penso isso? Comece a se fazer perguntas. Eu sempre falo, se questionem. Vai acontecer coisas que vocês vão ter. Por que eu senti isso desse homem? Ele falou isso, mas será que ele quis dizer isso que ele falou? Ou será que fui eu que entendi o que ele quis dizer? Porque tem uma dor aqui. Percebem como muda?
E aí você começa a olhar para dentro de você, fazendo o quê? Uma terapia. E o que eu tenho uma comunidade que fala do casamento real, o que é? Processo terapêutico, sistêmico e espiritual, para você viver um casamento completo nas três instâncias, tá? A mentalidade hoje feminista moderna, ela rejeita totalmente a submissão. A submissão, ela é vista como uma fraqueza. A mulher assume o papel de liderança no lar, e é o que a gente vê, essas mulheres sobrecarregadas, mãe solo, pai diz que é, como é que é? Mãe, isso não existe, tá? O conceito de seguir o homem é tratado como uma opressão. Por que essas mulheres fazem isso? Porque elas estão feridas pelo machismo. Elas estão feridas, ponto, não pelo patriarcado, porque um patriarcado, ele sabe exatamente o papel que ele tem que exercer. Quem subjuga as mulheres? O machismo, ele que diminui as mulheres. Sem o modelo de Cristo, há desequilíbrio na relação, tá? Então vocês podem estar vivendo muito essa guerra, que eu não preciso de homem, eu não dependo de homem, homem não me sustenta, e aí vocês vão viver uma guerra dentro do casamento, porque se você precisar depender desse homem, você vai sofrer. Se um dia você precisar pedir alguma coisa para esse homem, você vai sofrer. Porque tem uma dor dentro de você, e é preciso falar, nossa, mas por que meu marido olha para ele como um inimigo dentro da minha casa? E tem uma guerra armada aqui dentro desse lugar. Por quê? Pela ferida. Tá? Então a mulher que não precisa do homem para nada nessa cultura, né, atual, ela não há compromisso com a missão de Cristo. E aí você tem que pensar, quais são os meus valores? O que eu quero construir? Onde que eu quero levar os meus filhos? O que eu quero deixar? Você percebeu que eu não falei em nenhum momento de religião nenhuma, né? Eu não tô aqui vendendo para você uma religião, uma placa de igreja, eu não tô vendendo isso para você. Eu tô vendendo uma vida espiritual baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Se é isso que você quer viver, uma fé viva, é isso que você tem que fazer, buscar primeiro essas feridas que te constituem e te separam de todas as coisas espirituais, porque é isso que está separando, está te roubando desse lugar espiritual. Por quê? Porque tem todas essas feridas, tá? Então a submissão, como a gente falou, não é escravidão, mas parceria. Quando um casamento segue o propósito bíblico, o lar ele é harmonioso. A mulher se sente segura, o homem lidera com responsabilidade e amor, e os filhos aprendem sobre autoridade e respeito. O que eu tô deixando? Um legado para os meus filhos. Eles olham e veem, eu não preciso falar, porque eles veem. Eles veem a mãe sábia e o pai sábio funcionando, né? Tendo ali as questões deles, porque todos nós temos, mas funcionando. E olha e fala, eu quero um casamento parecido com o dos meus pais, onde eu vou construir como meu pai, o menino aprendendo com a menina e a mãe com a menina. Então, estar mesmo sobre essa missão é um chamado espiritual. E aí, talvez você está me assistindo ou vai me assistir nessa live e você fala, Andréa, mas eu não sei nem por onde começar. Comece curando as suas dores, comece curando a sua raiva. Comece curando essas falas que você repete que não são suas, mas que você repete como se fosse. Ah, mas porque eu vi minha mãe, mas porque eu vi meu pai. Desconstrua isso dentro de você, por favor. Por mais difícil que seja. Comece a escolher construir a sua própria história. Em vez de você ficar reproduzindo uma história que já aconteceu, construa a sua. E vai precisar de muita coisa. Mas você vai começar o quê? A se alinhar. A palavra é alinhamento. Quando eu me alinho emocionalmente, me curo e eu começo a me alinhar com os propósitos de Deus, eu começo a viver o que Ele tem para mim. E o que Ele tem para mim? Qual que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Por que eu não vivo a perfeita e boa vontade de Deus ainda? Porque eu não tô alinhada. Tô ferida. Tô numa raiva. Tô numa manipulação com meu marido, falo tudo manipulando ele. Falo de um jeitinho, consigo o que eu quero, controlo, mando. Não sou submissa, não deixo ele conduzir porque eu não acredito nele. E olha e fala de verdade, eu não confio nesse homem. E agora? Chora isso. Deus me ajuda, eu preciso confiar nesse homem, eu não consigo. Eu não consigo. Tem dores mais profundas que eu preciso tratar. Tem lugares, né, que a terapia não vai alcançar.
Essa é a grande verdade. Tem lugares que você olha e fala assim, meu Deus, me ajuda, né? Eu falei nos stories, tem um limite terapêutico. E o que não tem limite? A palavra de Deus. A palavra, ela é luz. E quando ela entra nas trevas, não há quem resista. Se expõe a palavra, pega versículos e leia e fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas eu tô aqui, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero ser conduzida por esse homem, eu quero deixar esse homem me conduzir a um lugar que eu nem sei onde é. Porque na nossa cabeça a gente acha, não, a gente casou, aí agora a gente vai estar indo pra esse destino, e agora a gente vai ficar rico, vai comprar uma casona e vai morar no condomínio tal. Deixa esse homem te conduzir para um lugar que você não sabe ainda. E fala assim, eu aceito a condução desse homem. E eu vou deixar ele descobrir qual que é o caminho. Talvez ele erre, mas eu não vou falar para ele, não, porque você errou, porque... Não, talvez ele vai errar. Eu vou falar, não, amor, vamos de novo. Eu confio em você. Não é fácil, mas é possível. Então eu quero que você pense, como que eu se faço essas perguntas? Como que eu posso alinhar meu relacionamento à missão de Deus? O seu casamento? Como é que você pode alinhar? O homem que você segue, ele tem uma missão clara? Não, André, ele não tem uma missão clara. Gere essa missão em você. Eu ensino isso dentro da comunidade. Nós temos uma aula lá para falar sobre o gerar, né? Nós temos esse intuito de gerar. E não é o gerar simbólico. Ai, eu vou ficar pensando aqui que meu marido vai arrumar um emprego, vai ganhar 100 mil reais, vai me sustentar, não vou precisar trabalhar. Não é sobre isso. É sobre eu vou gerar a realidade que eu quero viver dentro desse casamento. Eu vou gerar a minha verdade em Deus, alinhada em Deus. E quando eu gero essa verdade em Deus, o meu marido segue. Por quê? Porque nós somos um. Nós não somos mais dois. Nós não andamos um para cada lado. Nós vamos juntos no mesmo caminho. Percebem? Como muda a submissão? Entendem? Eu quero que vocês falem aqui, quem tá aqui online, o que fez sentido para vocês. E para quem assistir depois, deixa aqui nos comentários se ficou dúvida, se você quer orar, se você precisa de um direcionamento, se você quer fazer parte da comunidade Casamento Real. Mas eu quero primeiro que você desconstrua essa religiosidade dentro de você. É um caminho muito denso, mas é possível. Certo, meus amores? Quase 40 minutos de live. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Aqueles que passaram, vocês que vão assistir depois, as minhas alunas da comunidade Casamento Real, que também vão ter acesso a esse conteúdo que eu vou colocar lá. Eu quero que nós possamos viver um novo nível de relacionamento, em todos os sentidos. É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu desejo, essa minha oração. Um beijo, viu? Até a próxima live. Em breve nós estamos por aqui.